sabe que sempre teremos enfrentamentos e isso não pode ter controle sobre nós, porque eu falo sempre que o momento é só um momento, o problema do momento, a emoção do momento, o sentimento do momento. Nós podemos pensar muitas coisas diferentes sobre a mesma coisa no mesmo dia, ter vários sentimentos em relação à mesma coisa no mesmo dia. Você pode pensar sobre a mesma coisa, uma coisa cedo, e isso é comum. Isso não tem nada de anormal. O que é errado, porque vai causar danos à nossa vida, é você definir a sua vida pelo momento, pelo problema do momento, pela circunstância, pelo sentimento, pela emoção. Se eu sei o que eu tenho que fazer, eu posso acordar pensando de um jeito, sentindo. À tarde, já pensar outra coisa. E à noite, pensar outra coisa. Mas quando eu sei o que eu devo fazer, isso não vai tomar conta de mim, porque eu vivo por convicção na palavra de Deus, que eu falei na segunda, eu vou repetir. Se uma pessoa vem e fala sempre a mim, pergunta para mim, bicho, qual a sua opinião? O que você pensa sobre isso ou isso? Eu falo, não, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos saber o que diz a Bíblia. Não vamos pela nem a minha opinião, nem a opinião de alguém. Eu tenho uma visão bíblica, então eu quero continuar tendo uma visão bíblica. Porque se eu não seguir os pensamentos de Deus, eu vou fatalmente seguir o pensamento de alguém. Não adianta bater o pezinho e dizer, não vou pela... Acho até graça quando alguém fala assim, não vou pela cabeça de ninguém, ó que está indo. Ó que está indo. É muita arrogância e muita estupidez, burrice, né? Uma pessoa ficar batendo no peito, não vou pela cabeça de ninguém. Se você não está indo pela de Deus, você está indo pela de alguém. Porque se você for estudar, você vai ver que tudo tem uma origem. Tudo tem uma origem. Determinados pensamentos, ideias, padrões, tiveram início em tal época, com determinada pessoa que se levantou com uma visão e estabeleceu uma cultura. Por isso que, quando a igreja não se posiciona e não estabelece a cultura do reino, culturas e culturas estão sendo, de tempos em tempos, moda, pensamento, a moda, né? Moda. Tem muita moda. Que vira uma cultura. E depois a gente está lá falando coisas, eu muitas vezes me dei conta, por não saber a origem, por não ter visto a respeito, eu estava falando uma coisa e aí fui descobrir. Aquilo tinha uma origem, foi tal pessoa que falou aquilo, que iniciou com aquilo, e aí um foi puxando, e aí a gente vai falando igual papagaio, exatamente porque se a gente não conhece a Bíblia. E quando eu falo conhecer, você passa uma vida inteira conhecendo a palavra de Deus. Não é assim. Até porque ela se renova a cada dia e são descobertas diárias.
Mas a Bíblia tem uma essência, né? Existe uma linha que está muito clara e que, se você seguir, vai dar certo. Os pensamentos de Deus estão bem claros para nós. E nós devemos amá-los e segui-los, porque eles não só são a única coisa que realmente funcionam, os pensamentos de Deus funcionam, que nós vamos ver as pessoas que têm vitória, sucesso. Elas podem até apresentar que elas não creem em Deus, mas se elas estão seguindo os princípios, de alguma maneira elas estão sendo beneficiadas. A gente pega esses livros, desde PNL, enfim, todos esses livros, mesmo os de autoajuda, tem demais. Nós vamos ver exatamente os princípios da palavra, né? Os princípios da palavra. Está ali, muito claro, você olha aquilo e fala, princípio bíblico. É impressionante, você pega os livros de Napoleão Hill, você vai ver, só princípio bíblico. Princípio bíblico do começo ao fim. Então, e as pessoas vão lá, elas compram um livro, elas leem um livro, elas fazem aquilo, elas dizem, está funcionando? Funciona. Porque são princípios bíblicos. Retirados, inclusive, com versículos bíblicos. Retirados da Bíblia. E simples, de tão simples, que é o que a Bíblia está falando o tempo todo, as pessoas acabam passando por cima e até achando que aquilo não funciona, porque não é possível que é isso, tem que ter uma solução mágica, mas não é, nada disso. São pequenas coisas consistentes, com uma atitude continuista, sabe, diariamente, fazendo, que você vai avançando, não para, executando, aprendeu, já ensina, segue em frente. Todos você vai encontrar a mesma coisa, o princípio da semeadura e colheita, doação, da mordomia, doar, semear, abençoar, dai. Todos, a mesma coisa. Você dá, você recebe, você dá, você recebe. Leve alguém a crescer e você cresce também. É impressionante. Tudo que a palavra de Deus fala. Então, eu bato nisso o tempo todo, porque eu vejo quantas pessoas que poderiam estar muito além e não estão. Porque elas insistem em manter um padrão que não funciona. Estão escutando a palavra, mas não creem nela e não fazem. Se você pergunta, você crê? Claro que eu creio. Não, você não crê. Quer dizer, muita gente não crê. Tem a fé dos demônios. Porque se cresce, estaria realmente agindo daquela maneira. E aí você vê o reflexo nos filhos. Eu sempre falo que quando a gente conhece os pais, aí a gente tem misericórdia dos filhos. Porque a gente é criado dentro de um padrão. E não adianta tentar fugir disso.
Quando alguém para e diz assim, esse menino, isso, aquilo. Você recebe um novo ser para você formar. E muitas vezes você está deformando, porque você continua transferindo aquele padrão que não funciona. Não funcionou nem para a sua vida, você está transferindo. E por quê? Porque muitas vezes se diz que crê na palavra, que tem a palavra, que nasci num berço evangélico, que sou filho de não sei quantas gerações de ministros, e se aquilo, quando você chega, você pensa, tá bom, e a prática disso? Eu falo a palavra, eu digo que creio na palavra, eu tenho uma Bíblia, e cadê a prática? Tá bom, e a prática? Cadê eu colocar isso em prática? Você não vê? Na prática, tem muito blá, 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 mas não tem a ação. Quando eu leio aqui, então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Então, Gilgal foi o lugar onde o Senhor retirou a humilhação. Quando que ele tirou a humilhação, tirou o opróbrio, tirou a vergonha? De 40 anos, não, né? 40 anos andando no deserto. Então, 40 anos depois de deserto, o Senhor fala isso. Mais de 400 anos debaixo da escravidão. Nós vamos ver que ali em Gilgal foi que aquelas pessoas que nasceram no deserto foram circuncidadas. Que circuncisão é um corte na carne. Hoje não fazemos mais isso literalmente, mas continua se fazendo no coração. É uma aliança que se faz com Deus. A circuncisão foi sempre o sinal da aliança com Deus. É uma aliança que você faz com Deus. É um concerto, um contrato, um acordo, um compromisso. É algo que você assume com Deus. Você assume aqui no seu coração. Muito bem. Então, se eu for lendo o livro de Josué, você vai ver, a cada fim de batalha, Josué voltava para o acampamento em Gilgal. Batalhava, voltava para o acampamento em Gilgal. Por quê? Porque Gilgal representa exatamente o lugar onde a aliança foi feita, a circuncisão aconteceu, e então Deus pôde tirar o opróbrio. E isso é muito forte. Então eu estou em batalhas, eu estou no meu dia a dia, mas eu volto para onde? Para Gilgal. Eu estou em guerras, eu vou para o campo, eu guerreio, mas eu volto para onde? Para Gilgal. Eu sempre volto para Gilgal. Eu sempre volto para o lugar onde foi feita a aliança e o opróbrio foi tirado. Por quê? Eu tenho que estar neste lugar da aliança. Eu não posso me esquecer que a única maneira de eu permanecer é voltando para Gilgal, lembrando da aliança que eu tenho com Deus, da circuncisão, e que foi após isso que Deus tirou a vergonha. Isso significa que quando essa maldita, desgraçada, vergonha, humilhação e por aí vai, derrotas não terminam nunca, é porque
eu não volto para Gilgal. Eu não estou mantendo, eu não volto para o lugar da aliança, da circuncisão, onde Deus pôde tirar a humilhação da minha vida. Eu tenho que lembrar que a humilhação, a vergonha, só foi tirada após a circuncisão. E quando eu faço uma aliança com o Senhor, um concerto, um compromisso, eu me caso com Ele. Essa aliança aqui, ó, é uma aliança aqui, ó, tipo isso aqui, ó, que a gente bota aqui no dedo, ó. Que é que isso? Quando você bota esse negócio aqui no dedo, está dizendo assim, ó, não estou mais disponível. Agora eu tenho um compromisso com uma pessoa. Agora eu vou viver para esta pessoa, com esta pessoa. Eu estou fora do mercado. Está tudo fechado para qualquer outra possibilidade. Não é isso que é o casamento? É isso que é o casamento. As pessoas esqueceram isso porque esse discurso mundano, essa cultura de quebra de aliança, não cabe no reino. E isso entra nas igrejas porque a cultura do reino virou subcultura porque os crentes não se posicionam. Mas aliança é isso. Está tudo fechado, acabou. Agora eu estou comprometida com tal pessoa. E essa aliança é inquebrável. Ela não pode ser quebrada. Eu estou casada com Deus. E por que as pessoas não aprendem? Se foi em Gilgal que a vergonha foi tirada, e só depois da circuncisão, depois de tanto tempo, porque no deserto não foi feita aliança, não foi feita a circuncisão, só lá em Gilgal. E então, após, a vergonha foi tirada, a humilhação foi tirada. Gente, está aí, a resposta está aí. Eu faço uma aliança com Deus, não de boca, mas de vida, de alma, de espírito. Corpo, alma, espírito, alma e corpo. É uma aliança eterna. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, eu vivo para Ele, o que Ele fala é lei, eu estou comprometida com Ele, não haverá, não vou deixar outros deuses entrarem na minha vida, e qualquer coisa que ocupar o meu coração, que eu deixar entrar, vai se tornar um Deus, e um ídolo no coração é tão abominável para Deus quanto um ídolo na mão. Aliás, é mais, porque se toma meu coração, já tomou minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ame o teu Deus de todo o teu coração e força e alma, pensamento. Ame a Deus com tudo que há em você. Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus no centro e construa tudo ao redor de Deus. Pense os pensamentos de Deus, busque saber o que Ele pensa. O que você pensa, não sei o que eu penso, eu sei o que Deus pensa. Vamos para a Bíblia, vamos saber o que Deus fala sobre isso. Se todo crente agisse assim, eu acho, eu penso, não acha nada, nem acha. Por você mesmo, está achando que alguém achou. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. É por isso que tem tantos juízes. Tantos juízes. Hoje, com a era da internet, o que mais tem são juízes. Eu acho. Um monte de juízes. Esse está certo, está errado, é de Deus, não é de Deus, vai para isso. Eu penso, meu Deus, por que cada um não vai cuidar da própria vida? Se você chegar perto dessas pessoas, com certeza a vida está um fiasco.
mas não tem tempo para cuidar da sua vida, porque está cuidando da vida dos outros, emitindo opinião na vida alheia. Não cuida da própria vida. E aí não avança. Condena os outros sem dar a chance da pessoa mostrar o contrário, ou dar tempo ao tempo. Não, já condenam, mandam para o inferno, destroem, acabam, assassinam a reputação da pessoa. Isso é tão comum. Isso não é correto. É por isso que você vai ver esse tipo de gente sempre derrotada, porque o que você critica é o que te acontece. Da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Você julga naquilo que você faz, aí você faz e julga os outros. Se você é capaz de fazer, você julga alguém que faz. Ou seja, são coisas que as pessoas vão passando por cima, e aí vão para essa religiosidade. É assim, é a maldita religiosidade. Estão apegadas às coisas que não têm relevância para Deus, e não estão fazendo o que realmente tem relevância para Deus. Não estão. Então vivem apegadas a um monte de bobagens. Tudo bobagens. São tantas bobagens. E amor, misericórdia, compaixão, doação. Não, isso aí não precisa. Isso aí não precisa. Então, tudo isso é muito sério. E que a gente precisa parar e ver. Queremos uma família feliz? Cada um tem que ocupar o seu lugar. Cada um. O homem como protetor da sua família, a mulher com a sua sabedoria, porque a Bíblia diz que a mulher sábia constrói, a tola destrói. Veja um lar desabando dia após dia e saiba que lá tem uma tola. Veja um lar todo bagunçado e as coisas bagunçadas, pode ter certeza que tem uma tola lá dentro. Você pode ter certeza. Entre num lar onde está tudo desajustado, saiba que tem uma tola. Deus honra as orações e a mulher sábia constrói e a tola destrói. Isso é muito sério. Mas nós vamos ignorando tudo que realmente é importante para o reino. Homens que não são provedores, que não cuidam de suas famílias, que não protegem suas famílias. A Bíblia diz, se você trata mal a sua esposa, nem as suas orações são ouvidas. Aí pergunta por que a minha vida financeira não vai, por que nada na minha vida vai. Uma mulher sábia, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, ela vai construir. Mas uma tola, a insensata, ou chamada de louca também na Bíblia, ela vai desabar. Aquele lar vai desabar. Uma mulher manipuladora, amargurada, que é dominada por todo tipo de sentimento miserável. Você pode ter certeza, isso não vai dar certo. Não vai. Então, vão ignorando. Honra o pai e a mãe, para que te vás bem e te prolongues os teus dias na terra. Não, isso é bobagem, Eu quero uma fórmula mágica. Eu vou participar do curso tal, para poder vencer tal coisa aqui na minha mente, na minha vida, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero isso. Tudo é grana, tudo é grana, tudo é grana. Você vai e chega perto, os caras levantam 4, 5 da manhã,
por grana, as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro, elas fazem, é impressionante, você vai e vê o que as pessoas fazem por dinheiro, elas não fazem pela fé em Jesus Cristo. Se você falar, levanta as 3 para orar, as 4 para orar, não, mas para participar de lives, para aprender supostamente como ganhar dinheiro, vai para a Bíblia é um livro de riquezas. Não, eu não levo a sério a Bíblia, mas eu pago se eu precisar ir, igual você encontra, você vê de vez em quando uns me mandam, gente que levantou 3 e pouco para ir, 4 e pouco para parque, para participar de lives em parques, para ir participar do sei aonde, tudo atrai de grana. Por isso que a Bíblia fala que, primeiro, que o diabo não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Ninguém pode medir força com Deus. Pode querer ser inimigo de Deus, mas é piada. O diabo é nosso inimigo, nosso adversário. A Bíblia diz, o vosso adversário. E a Bíblia diz que não podemos servir a 2 senhores, e não está capeta lá. Está o dinheiro lá. Porque o que está competindo com Deus para tomar o coração do ser humano, não é o diabo, é o dinheiro. E pelo dinheiro, os caras fazem qualquer coisa. Ficam uma semana trancafiada em imersão, 3 dias seguidos, madrugadas, levantam de madrugada, fazem qualquer negócio por dinheiro. Aí você fala, ore, jejue, busque. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Ah, não, isso aí não é, isso é coisa menor. Isso aí é coisa menor. Ou seja, eu bebo da fonte, da água que já passou não sei quanto, sendo que da fonte não, eu bebo de uma água que já passou por não sei quantos canais eleitos, por que eu não vou direto na fonte? Porque eu tenho preguiça? Porque eu quero a coisa mastigada? Porque, na verdade, eu quero uma mágica, que eu não tenha que fazer algumas coisas. Mas, na verdade, se você quer uma grande vida, você vai ter que cumprir com princípios, honrar a família, honrar seus pais, andar na verdade, andar na sinceridade. É assim, é o básico, mas que a pessoa, ela não quer. Cale a boca. Para de fofocar sobre os outros, para de emitir opinião, para de se colocar como juiz dos outros, da vida alheia. E vai. Tudo que é assim, é o óbvio, mas que as pessoas passam por cima, abandonam a manipulação. Cuidado com sentimentos. Esse sentimento miserável vai acabar com a sua vida. A divisão vai levar a sua casa a desabar, a sua empresa a desabar. E por aí vai. Você está falando, não, mas não é isso que é o problema da minha vida. Não é isso. O problema da minha vida não é isso. É claro que é. Está com mágoa de gente há 1 milhão de anos. Tem gente que até hoje carrega mágoa. Lá, mas assim, de 40, 50 anos. É porque meus pais tratavam mais o meu irmão bem, a minha irmã melhor do que eu. É porque meus pais fizeram isso, e eu até hoje, sabe, eu carrego isso aqui comigo, que o meu pai, ele fez isso comigo há 50 anos atrás. A minha mãe, ela sempre teve mais preferência pelo meu irmão, pela minha irmã, e então ela me desprezava,
casava, já tem 45 anos. É porque lá em casa o meu pai me deixou, e lá porque a minha mãe fazia diferença, já tem uns 30 anos. Eu carrego dentro de mim, sabe, que o meu pai não foi presente, que a minha mãe não me abraçava, não me dava carinho, já faz mais uns 35 anos. E a pessoa está lá, mas um dia vencerei, terei e serei. Você está entendendo? Nunca vou esquecer o que aconteceu em 1892. 800. Não, meu filho, mas você não existia lá. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Você não existia ainda. Você deve ter existido 900 para cá, não é? Então, assim, aí a pessoa... Então, eu não entendo por que a minha vida está travada, sabe? Ah, não! Então, eu queria um aconselhamento, eu queria... Tá bom, então tá, senta aí, deixa eu te dizer. Você está quebrando princípios, você deve abandonar esse sentimento miserável que está te arrasando, você tem que lembrar que você sempre tem que voltar para Gilgal, lembrando da aliança, foi lá que a vergonha foi tirada, quando a circuncisão aconteceu. O que é circuncisão? A circuncisão é uma aliança com Deus, e aliança é um princípio que você não pode quebrar. Você fez aliança com Deus, de andar em conformidade com a palavra, aquilo que diz a palavra. O que Deus pensa sobre isso? É isso aqui. Ah, então eu tenho que fazer. O que Deus pensa sobre isso aqui? Ah, então eu não sei sobre o meu casamento. Vamos ler lá as cartas de Paulo. Vamos ler. Leu? É isso aqui, obedeça isso aqui. Ah, então, eu não sei como lidar com os meus pais. Vamos ler lá tanto os 10 mandamentos, vamos ler aqui também nas cartas de Paulo, em Efésios, nós vamos ver o que Jesus falou, vamos ver isso aqui. Ah, sim, é para honrar o pai e a mãe, dependendo do que é, então vai, faz. É igual o jovem rico, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Ah, eu já cumpro os mandamentos, eu já cumpro desde criança. Então vai, faz falta uma coisa. Tira esse Deus do seu coração e coloca o Deus vivo aí. Pronto. Se você já cumpre com os mandamentos, então tira esse Deus que está aí. Qual é o Deus? Todo mundo sabe qual é o seu verdadeiro Deus. Todo mundo sabe quem é o seu verdadeiro Deus. É um sentimento, é uma pessoa, é o dinheiro. A maioria é o dinheiro. Porque se você falar para ele, vem 3 horas da manhã orar comigo, aparece um número reduzido. 3 horas da manhã, eu vou te ensinar como você ficar milionário até o final do ano. Não tem lugar para botar gente aqui. O Deus é o dinheiro. E aí essas pessoas vão ter dinheiro, mas de jeito nenhum. Vai viver no limite. Porque Deus não é a prioridade. E elas estão quebrando um princípio, assim, soberano. Deus vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Quando nós lemos aqui, sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, sob Josué tinha conquistado Ai, e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel, estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai. Quando os gibeonitas enganaram, foram lá e criaram toda uma situação para Josué fazer uma aliança com eles, Adoni-Zedeque ficou revoltadíssimo, porque era um povo que tinha força na região, e ele ficou com medo de perder força. Então, ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros.
Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laques, e Aderbe, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e os israelitas. Então, já que eles fizeram paz, nós vamos partir para cima deles. Já se Gibeon se uniu a Israel, agora virou nosso inimigo, nós vamos partir para cima deles. Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques, de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. Os gibeonitas eram israelitas? Não. Não eram. O que Israel tinha com Gibeon? Antes não tinha nada, até fazer uma aliança. A partir do momento que fez uma aliança com Gibeon, Gibeon recorreu a quem? Israel. Israel fez o quê? Parou tudo o que estava fazendo e foi socorrer Gibeon. Se isso não te ensina, assim, não tem o que fazer. Não entra, não rompe, não é capaz de demolir essas malditas fortalezas que te cegam, te escravizam e te mantêm num lugar fracassado. Simples assim. Olha o poder de uma aliança. Antes dessa aliança, que foi feita com base de falcatrua, os gibeonitas enganaram. É aquela passagem que eles inventaram, botaram roupas velhas, surradas, pão velho, esturricado, e eles moravam ali do lado, fingindo que moravam muito longe e estavam vindo de uma longa distância. E a Bíblia diz que Josué não orou para fazer aquela aliança. Ele simplesmente confiou na palavra dos gibeonitas. E os gibeonitas estavam enganando o tempo todo. Quando ele fez um juramento que deixava os gibeonitas ficarem e que ia cuidar dos gibeonitas, não demorou, eles descobriram que os gibeonitas moravam ali do lado, que era gente daquela terra que eles tinham que destruir, mas agora eles não podiam destruir. Eles não podiam. Quando Raabe ficou do lado de Israel, amarrou a fita vermelha na janela, Jericó inteirinha foi destruída, mas a casa de Raabe, ninguém tinha o direito de entrar. Se alguém tocasse em Raabe, na família dela, a casa caía, porque agora ela estava debaixo da proteção de Deus, e o povo de Deus tinha que defender. Tinha sido feita uma aliança, um acordo. Aqui, ó, Josué teve que parar tudo o que ele estava fazendo para ir socorrer os gibeonitas. Tudo. Os caras que tinham enganado, os caras isso, os caras aquilo, você vê, não importa para Deus. Que é exatamente o que eu falei ontem sobre casamento. Às vezes a pessoa falhou com você, fez um monte de coisas contra você, mas na hora do vamos ver, meu amigo, tem que pesar. Diga comigo, tem que pesar? Tem que pesar. Mais uma vez, tem que pesar? O quê? A aliança. O que pesa não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que disseram, o achismo, a aliança. Por isso, quando um problema chega na minha vida, alguma coisa acontece, está difícil, está isso, está aquilo, ai meu Deus, quanto problema! E o diabo quer te instigar, larga tudo, para com isso e aquilo, tem que pesar a aliança que você fez com Deus. A aliança, isso é ser crente. O resto é perfumaria, é religiosidade, é perda de tempo, é enxugar gelo, é coisa
de gente que realmente não entendeu ainda as coisas. Queridos, quando eu entendi, porque a mim muitas vezes me foi ensinado, mas essas coisas que não têm sentido algum para Deus, são bobagens. Sabe, você tem que pentear seu cabelo de tal jeito, não pode usar isso, não pode usar aquilo, tem que usar roupa assim, tem que usar assado, e você não pode fazer isso, não aquilo. Eu mesma, quantas vezes, além de tem que vestir isso, fazer aquilo outro, e não pode fazer não sei o quê. Também você é mulher, você não pode fazer isso, você não pode... Isso é ser crente para o povo. Isso aí é religiosidade, são regras religiosas, são usos e costumes, são coisas que os homens criaram, não foi Deus quem criou. Aliás, se tem uma coisa que Jesus veio para fazer, para abolir religião. Ele não criou cristianismo, criaram o cristianismo. Ele trouxe uma cultura, ele trouxe um padrão. Tem sempre um novo ismo. Ismo, sempre, vai vendo ismo. Tem sempre um novo ismo. É o cristianismo, o catolicismo, o islamismo. Vai. O comunismo. E vai indo. Sempre um novo ismo. E cada um defendendo o seu ismo, e cada um defendendo o seu ismo, e defendendo o seu ismo. E cada um vem com uma ideia diferente, bota isso, bota aquilo, e faz assim, faz assado, faz daquele jeito. Isso, eu tenho um problema com isso. Isso me cansa. Eu tenho mesmo. E quanto mais eu conheço a Bíblia, mais isso me cansa. Eu entendo dia após dia. Fale de Jesus, pregue a palavra, busque a Deus em primeiro lugar. Tudo que te leva, que aponta para Jesus, que te leva para Deus, que te leva a priorizar a Deus, é isso, é Deus. Priorize a Deus. E o que é priorizar a Deus? É fazer o que Ele quer que você faça. É ouvi-lo. Ele não está interessado em um monte de coisas que as pessoas querem gritar para você que ele está. Ele quer saber o que está dentro de você. Você fez aliança com Ele, você já circuncidou seu coração. Você, aconteça o que for, você volta para Gilgal? Você sempre volta para Gilgal? Porque foi lá que a vergonha foi tirada. Após a circuncisão ser feita. Foi lá. Então eu já sei como que a vergonha não vai fazer parte da minha vida. Estando em Gilgal. No lugar onde a aliança foi feita, a circuncisão foi feita. Então os 5 reis amorreus de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques, de Eglon, reuniram-se e vieram todos, com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram, e os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E olha aqui, era uma guerra para defender Gibeonita, não era israelita. Olha o que Deus falou. E diz o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, 5 reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Deus disse: eu estou nisso, eu vou abençoar. Não tenha medo desses 5 reis, eu vou ser com você. E tudo vai dar certo. Porque está certo, é assim que age. Uma aliança foi feita, você tem que fazer. Você tem que honrar. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa.
O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-horon e os mataram por todo o caminho de Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, que descia de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. O próprio Deus, aquela guerra era de Deus. Olha como as coisas são sérias. Aquela guerra era de Deus. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida. Quando o Senhor atendeu a um homem. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal. Olha tudo o que aconteceu. E eu amo. Às vezes as pessoas pensam assim, falam assim, não vai dar tempo de eu conseguir isso, de eu conseguir aquilo. Queridos, o Senhor ouviu a ordem de um homem, ele deu uma ordem para que a natureza, ele mexeu com a natureza, para que o sol parasse. Pare sol, pare lua. Para que ele pudesse vencer a guerra. Eu acho até engraçado quando alguém diz assim, não vai dar tempo disso e daquilo. O Senhor deu todo o tempo que Josué precisava para vencer aquela guerra. Porque ele estava respeitando uma aliança. Você pode ter certeza, o Senhor sempre dará todo o tempo que você precisa para vencer as guerras que você tem para vencer. Você precisa de tempo para vencer essas guerras, Ele vai te dar todo o tempo que você precisa. Às vezes as pessoas falam como se Deus não estivesse no trono, como se Ele tivesse perdido o controle de tudo e não estivesse vendo nada. Mas o homem precisou dar uma ordem. Quais as ordens que nós estamos dando? Já parou para pensar? Se nós, ao invés de estarmos reclamando e tendo atitudes imaturas, nós estivéssemos dando ordens para o diabo, para enfermidades, para situações que estão aí, problema pare, doença pare, tantas situações. Se nós estivéssemos nos levantando e usando toda a autoridade que nos foi dada, mas muitas vezes é sempre aquele vitimismo, e ladainha, e lambendo feridas, e está muito difícil, e a luta, e o diagnóstico, e o problema, e não sei o que, e o diabo. Dá uma ordem. Sol pare, lua. O Senhor lutava por Israel. Fala, o Senhor luta pelo seu povo. Nunca, nem antes nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Ele atendeu a oração de um homem. Aquele dia foi atípico, foi diferente de todos os outros dias, porque um homem de fé deu uma ordem. Simplesmente se levantou e deu uma ordem. E ele tinha autoridade, porque ele estava cumprindo com a aliança, com o princípio. Chega! É luta, é problema, é tantas batalhas, é tanta dificuldade. Sujeito planta. O que não deve, a colheita chega.
fala só de problema, quando deveria parar e dar ordens. Parar e respeitar as alianças. Porque Deus responde às orações de quem honra as alianças. De quem não quebra princípios. Nunca houve, eu quero viver experiências inéditas na minha vida. Está aqui, quando Deus atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então, depois daquela experiência grandiosa, não preciso mais, estou vivendo coisas assim demais, sabe? Já não preciso buscar Deus como antes, sabe? Igual de vez em quando, tem uns insanos que, esse ano eu não vou fazer o propósito, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, quer dizer, eu não vou buscar Deus, eu vou começar o meu ano fazendo as coisas do meu jeito. Aí pergunta, por que eu não entendo? Por que a minha vida vive de altos e baixos, gente? Sabe, mais baixos do que altos. Ora busca, ora não busca, ora quer, ora não quer, ora tá, ora não tá. Josué viveu uma experiência fenomenal, não viveu? O sol parou, a lua parou. Para onde ele voltou, gente? Para onde ele voltou? Digam para mim. Para você nunca mais esquecer. Diga, para Gilgal. Ele voltou para Gilgal. Porque não importa quantas guerras, quantas experiências fenomenais eu viva, eu volto sempre para aquele lugar onde eu me humilhei, onde as coisas aconteceram na minha vida, a vergonha foi tirada, porque eu circuncidei o meu coração, eu fiz um corte na minha carne. É para lá que eu volto, eu sempre volto para lá. Eu tenho que continuar fazendo, não importa o lugar onde eu estou, eu preciso continuar fazendo aquilo que me levou para lá e funcionou na minha vida. A vergonha só foi tirada lá em Gilgal, onde a circuncisão aconteceu. Então, vivi uma experiência fenomenal, mas eu volto para Gilgal. Quem está entendendo? Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá, avisaram a Josué que eles tinham sido achados uma caverna em Maquedá. Disse ele, rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Os caras se achavam, agora estão tudo derrotados, fugiram, vão se esconder na caverna, fecharam a caverna. Josué... Você vê um homem destemido, quando uma pessoa... Você sabe o que tira a nossa ousadia? Uma consciência culpada. Quando lá no fundo a gente sabe que não está dando a Deus o que Ele espera de nós. É isso. Mas uma pessoa que sabe que está fazendo aquilo que deve fazer, meu amigo, para sol, para lua, aqui quem manda sou eu. Mas não se detenham, persigam os inimigos. Olha só, não para. Uma guerra, batalhas, e a energia continua. Ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, ou seja, a vitória foi completa, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Eu gosto disso. Ninguém mais ousou, porque ali todo mundo viu que com esse povo não se brinca. E era porque eles eram os mais fortes,
os mais bem treinados, ou os mais isso e aquilo, não, porque Deus era com eles. E quando Deus é com uma pessoa, ela se diferencia por causa da unção do Senhor. A diferença é Deus. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Então os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques, de Eglon, quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo. Gente, aprenda isso aqui. Para de se curvar diante do diabo, diante de problemas, diante de homens. Para. Não tenham medo. Não desanimem. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Ele trouxe os reis, botou no chão, chamou todos os comandantes do exército, falou: põe o pé na cabeça, no pescoço desses caras. Você está sentindo aqui? Está sentindo? Está com a cabeça? Está com o pé aonde? Estou com o pé na cabeça do cara. Então, Deus vai fazer isso com todos os seus inimigos. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Como é que Ele pisou os inimigos de Josué? Através do próprio Josué e os comandantes. Dando vitória. E Ele disse: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É exatamente assim que você tem que viver a sua vida. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos. Não é com alguns, com todos. Seja o inimigo doença, injustiça, perseguição, seja o inimigo que for, financeiro, seja o inimigo que for. É isso que Ele vai fazer. Com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens, debaixo das ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna, onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras, que ali estão até hoje. Para que eles faziam isso? Memoriais. Memoriais. Para mostrar: 5 reis se meteram a besta conosco. E nós, honrando a aliança, Deus foi conosco, nós cremos no Senhor, Ele nos deu vitória e derrotou todos eles. Nunca esquecer, aqui nós vivemos uma grande vitória. Memoriais. Aleluia. Naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou o seu rei, a espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Agora quero ler isso aqui, você vai vendo, ó. A vida da gente é assim. É de glória em glória, mas para ter glória, tem que enfrentar guerras. E você sempre tem glória. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Olha o exemplo. Da mesma maneira que ele venceu Jericó, ele venceu Maquedá. Deus chega e diz assim: você já não venceu aquela guerra lá? Você já não venceu aquele problema lá? Você vai vencer do mesmo jeito agora. Do mesmo jeito que você venceu Jericó, você vence Maquedá. Para com isso. Deus não diminuiu, Ele é o mesmo. O Senhor. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. Então terminaram, venceram aquela guerra, tiveram sucesso absoluto em tudo, em todas essas guerras. Agora foram para Libna. O Senhor entregou também aquela cidade, o seu rei, nas mãos de dos israelitas. Josué atacou a cidade, matou a espada todos que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei, o que fizera com o rei de Jericó. Jericó foi uma grande vitória. Então Maquedá foi vencida igual foi vencido Jericó. Libna foi vencida igual foi vencida Jericó. Ou seja, o Deus de Jericó é o mesmo Deus de Maquedá, o mesmo Deus de Libna. Não importa, mudou só o nome.
mudou, agora não é mais Jericó, agora é Libna, agora é Maquedá, não importa o problema, agora é financeiro, agora é familiar, agora é uma perseguição, agora não importa, o Deus é o mesmo. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laques, cercou-a e atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade, matou a espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Libna, a mesma coisa em Laques. Laques agora é Laques, o problema se chama Laques. Venceu igual venceu em Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gézer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou também. Alguém quis comprar briga que não era dele, levou também, perdeu a ele e derrotou a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Vai se meter em guerra que não é sua. Teve o mesmo fim. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na a espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Agora do mesmo jeito, Eglon foi derrotado igual Laques. Ou seja, não importa o tempo, não importa o nome do problema, o nome do rei, o nome da perseguição, o nome da situação, não importa. O Deus é o mesmo. O Senhor deu vitória do mesmo jeito que deu lá. O Senhor deu vitória do mesmo jeito que deu lá. O Senhor deu vitória. Gente, eu fico encantada. Meu Pai, oh, aleluia. Depois, muito bom, muito bom. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. E o Senhor continua. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei, seus povoados e os mataram à espada, exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei e com Hebrom. Conquistaram também. A mesma coisa que aconteceu lá, aconteceu aqui também. Do mesmo jeito que venceu lá em Jericó, depois do mesmo jeito que venceu lá em Libna, depois do mesmo jeito que venceu lá em Laques, depois do mesmo jeito que venceu em Eglon. Conquistar também. Observe que cada problema, porque a vida é assim, de tempos em tempos temos uma nova guerra, um novo desafio, um novo levante, uma outra situação. Do mesmo jeito, o Deus que foi comigo lá, é comigo agora, eu venço também. Vitória, vitória, vitória. Por isso que Josué é um livro de conquistas. Mas como que começa lá? Josué, vou te dar a dica para você ser bem sucedido e prosperar. Fale a palavra, medite na palavra, foca a palavra, não se descuide da palavra, mantenha-se na palavra. No final do livro está lá. E Josué não deixou de fazer nada de tudo que foi orientado a fazer. E por isso, dessa forma, dessa maneira, conquistou a terra. Eu não sei por que eu não venço. A Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas quebrando aliança, quebrando princípios, passando por cima da palavra, tendo outros deuses no seu coração, esqueça. É uma vida, você acaba tendo uma vida pequena enquanto você vai lendo isso aqui. Eu não sei quanto a você, mas meu Deus, eu fico um tiro. Eu vou lendo, e o cara teve vitória nisso, e teve mais essa e mais aquela. Meu Deus, isso vai me tomando, que eu vejo meu pai, eu já estou até com a capa, eu quero voar. É muito forte. Eu não sei como uma pessoa pode viver sem se encantar com a palavra de Deus. Não importa que sentimento, como eu estou,
eu posso estar num momento muito difícil, eu começo a ler a palavra, meu espírito muda na hora. Eu já estou renovada. É a palavra, ela é um alimento, ela é uma vitamina, ela traz um vigor. Por quê? Por que isso acontece? Porque eu creio na palavra, eu não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir Deus. Ela me toma, ela me levanta, ela traz energia, ela muda. A sua energia muda completamente. Assim Josué conquistou a região toda. Gente, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente, está aqui, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha. Numa única. Você vê como Deus pode fazer? Numa tacada só, o cara derrotou um monte de problemas. Assim, numa única. O que Deus faz um dia de favor, vale mais do que não sei quanto tempo, com machado cego, dando murro em ponta de faca, fazendo ao seu modo, buscando de um jeito e de outro. Confia na palavra. Numa única campanha, ele viveu tudo isso de uma vez só. Pois o Senhor, falem comigo, pois o Senhor, mais forte, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Diga: o Senhor luta por mim. Agora vamos juntos? Então Josué, meu Senhor, eu estou muito empolgada com essa palavra. Ah, meu Deus! Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em... Eu venci tanto, eu sou chique, agora eu sou rica, agora eu tenho influência, sabe, eu acho assim que não precisa de tudo isso, sabe, eu acho que não precisa buscar a Deus da mesma maneira, porque foi só uma fase, as fases mudam, não é mesmo? Oh, cabecinhas. Tem gente que eu vou te contar uma história. O cara estava em êxtase, eu fico imaginando a adrenalina, eu fico imaginando o quanto ele teve que ter controle para não deixar o orgulho tomar conta, porque o cara é imbatível, mas não era ele, era o Senhor, lutou por Israel, era Deus. Mas para onde eles voltaram? Para Gilgal. E o Gilgal era o quê, gente? Você não vai esquecer. Gilgal foi onde eles fizeram? De que forma? Circuncidando. É a circuncisão do coração. E então, após a circuncisão, o Senhor tirou o quê? Tirou o quê? A vergonha. Fala, a vergonha. A humilhação. Sofrida no Egito, sofrida no mundo. Eu quero viver uma vida gloriosa sem a humilhação. Eu vivi tanto tempo de humilhação. Exatamente, circuncida e o Senhor tira. Depois de tudo isso, voltava para Gilgal. Porque é assim a vida da gente. Eu posso ter vivido assim coisas que realmente têm o poder de exaltar e de
tomar a cabeça de qualquer pessoa, mas eu não sou débil. Eu pego e volto para Gilgal. Tem que voltar para Gilgal. As pessoas que após irem muito longe, sempre voltam para Gilgal. O acampamento delas, onde é que elas estão se instalando, onde é que elas estão morando ali. Ele estava morando lá em Gilgal, ele ficava lá em Gilgal, no lugar onde fizeram a circuncisão, onde fizeram o corte na carne, onde fizeram uma aliança com Deus. Se você sempre voltar para Gilgal, para o lugar da aliança, lembrar que é a circuncisão do coração, você pode ter certeza que você vai viver uma vida desse jeito aqui, de conquista em conquista, de glória em glória, de vitória em vitória, de avanço em avanço e mais avanço. Não tem para ninguém. Você lê um negócio desse, você fica com a sua adrenalina lá, meu Deus do céu, que coisa incrível. Que coisa incrível, olha, e foi para não sei onde, teve vitória, e exterminou, e acabou, e não deixou nada que respirava, e foi. Terminou, o Senhor lutou por Israel, voltou para Gilgal. Coloquem-se de pé, aleluia. Aleluia. Muito bom, muito bom. Você sabe muito bem o que fazer. Coloque a mão no seu coração. Você sabe muito bem. É a circuncisão do coração. É a circuncisão do coração. É um corte na carne. É honrar as alianças. É não quebrar princípios. É viver uma vida submissa a Deus. É não ignorar coisas que as pessoas estão o tempo todo ignorando. Como que, isso é uma coisa menor, isso não é importante, isso não é isso. Ei, nós precisamos rever a nossa fé. Volte para Gilgal. Gilgal representa o lugar onde eles se humilharam. Onde eles fizeram um corte, circuncisão dói. Eles ficaram dias ali em recuperação, porque doía, porque a circuncisão dói. Circuncidar o coração dói. Fazer um corte na carne dói. Mas também, meus queridos, dói, doer, vai doer. Mas também não tem para ninguém. O homem sofreu alguma derrota? Nenhuma. Perdeu alguma guerra? Nenhuma. Fracassou? Nunca. Leia o livro de Josué, é um livro pequenininho. Você vai ficar com a sua adrenalina lá em cima. Porque é muito forte. É emocionante ver o que é uma pessoa viver com Deus. E depois de tantas guerras, tantas vitórias, tanta honra, voltava para Gilgal. Porque é em Gilgal que Deus tirou a humilhação sofrida, a vergonha sofrida no Egito. E se eu quiser continuar vivendo a honra e não me rastejar, ter uma vida rasteira, humilhante, eu tenho que me lembrar que meu lugar é Gilgal. O lugar da circuncisão, onde eu me humilhei, porque o humilde tem favor. Eu não posso me esquecer o que eu fiz para Deus tirar a humilhação da minha vida. Circuncidei a minha carne. Fiz um corte na minha carne. Enquanto isso não acontece, a humilhação também não é tirada. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo.
Deus, meu Deus. Deus está falando conosco. A resposta para cada um. Circuncide o coração. Faça o corte na carne. Faça o corte que precisa ser feito. E aconteça, não importa quantas vitórias você tenha tido, seu lugar é Gilgal. Sempre volte para lá. Ó Espírito Santo, eu oro de todo o meu coração. Que essa palavra tenha entrado de uma tal maneira, impactado de tal forma. Não só os que estão aqui, mas os que estão nas igrejas, os líderes, as pessoas que nos acompanham pela transmissão. Que essa palavra tenha tocado de uma tal maneira e esclarecido de tal forma, que com certeza nada vai ficar do mesmo jeito. Quando nos humilhamos diante do Senhor, circuncidamos o coração, que é uma atitude de humilhação. Fazemos o corte na carne, sofremos a dor que nós temos que sofrer. Fazer aliança com o Senhor é mais importante do que a dor na carne. O Senhor tira a humilhação. O Senhor tira a vergonha. Não importa quantas conquistas, quantos avanços já tivemos. Sempre temos que voltar para Gilgal. O lugar da aliança. Obrigada. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo, cada pedido que está aqui, cada pasta, cada documento, tudo que foi colocado, as fotos, os pedidos urgentes. Eu sei que a tua palavra cura, eu sei que a tua palavra transforma, porque a sua palavra é a única coisa que realmente me cura, que me sara, que me traz renovo, vida, esperança, que me faz olhar e sorrir para o futuro, é a tua palavra. Eu confio nela, eu creio nela, eu me emociono quando falo dela, porque eu sei que ela não vem por acaso. A palavra vem como uma resposta. Ela está sempre nos orientando. Nenhuma palavra vem por acaso na nossa vida. Ela sempre vem nos dando um norte, clareando, nos mostrando aquilo que não estávamos vendo. Eu te honro de todo o meu coração. Que a cegueira seja tirada, que a dureza de coração seja arrancada, que o que cada um não estava vendo, esteja vendo agora, não estava entendendo, que agora esteja entendendo, que ainda não tinha se curvado, que se curve. Talvez tantas perguntas, tanto isso, tanto aquilo, por conta de cegueira, mas muitas vezes também, Senhor, nós ficamos ali insistindo para ver se nós ouvimos uma outra coisa, para que a gente não tenha que fazer aquilo que lá no fundo, a gente sabe que tem que fazer. A gente tem sempre um pensamento tão enganoso. Não se engane, não se deixe enganar, você vai perder tempo. É o que a tua palavra diz. Essa ideia de que uma hora tudo vai acontecer sem que a gente tenha que fazer o que tem que fazer, que o Senhor vai fazer sem que a gente tenha que fazer esse corte na carne, engolir coisas que não queremos engolir, aceitar coisas que não queremos aceitar, nos humilhar diante de coisas que não queremos nos humilhar. E às vezes falamos tantas coisas, já fomos tão longe. Por isso que o Senhor sempre fala, toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com as decisões que você toma precipitadas, porque talvez você, uma hora vai ter que voltar, se você quiser ter vitória. E aí você vai ter que admitir que você falou demais, que você se precipitou, que você foi longe demais. Eu vejo isso, Senhor. Pensa bem.
Porque você esbraveja e fala, mas vai chegar um momento que você vai cansar de correr e não chegar a lugar nenhum. De lutar como quem esmurra o ar. Como disse Paulo, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu não estou aqui fazendo coisas inúteis que não vão me levar a lugar nenhum. Mas eu coloco o meu corpo em servidão. Eu sacrifico o meu corpo para que eu possa alcançar. Quando a gente entende isso, Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Não olhem para a direita nem para a esquerda, não olhem para trás, prossigam para o alvo. Mantenham o pensamento nas coisas que são de cima. Falem o que é bom, pensem no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Cuidado com o que fala. Colocam uma guarda na minha boca. Enfim, posso ficar aqui apresentando e apresentando tantas mensagens que nos ensinam tanto, e se nós estivéssemos com a nossa mente tomada pela Tua Palavra e da nossa boca só saindo palavras poderosas e cumprindo princípios e mantendo aliança, nossa vida estaria num patamar tão diferente. Quantas colheitas desagradáveis, desnecessárias, quantos passos precipitados, quantas escolhas imaturas e infantis, com base nas emoções, os sentimentos, no problema do momento, vivendo por condições, por circunstâncias, por emoções. Toca, Espírito Santo, clareia, clareza é tudo, ilumina, transforma-nos para sempre. Que sai daqui um povo renovado, transformado, abençoado para a glória do Teu nome. Um povo com uma mente renovada, um coração circuncidado, com temor, que entendeu que o lugar é Gilgal. O lugar onde eu circuncido, eu corto a minha carne, eu me humilho para Te agradar. Eu passo dor, mas eu não fico com trauma, porque é no lugar da circuncisão que a humilhação também é tirada. No lugar onde eu me humilho, onde a humilhação é tirada, porque quem se humilha o Senhor exalta. E eu sei que a despeito de tudo, meu foco é o Senhor e a Sua palavra. E não importa quanto sucesso eu já tenha tido, eu preciso voltar para Gilgal. Eu Te amo tanto, mas é porque me amou primeiro. Nada vem de mim. Se Te amo, é porque o Espírito Santo derrama esse amor no meu coração para amar. Se amamos o Senhor, é porque o Senhor derrama. Na verdade, tudo vem de Ti, apenas devolvemos. Limpa o nosso coração, limpa os nossos olhos. E eu oro para que saia um povo renovado, para viver uma vida renovada, para a glória do Teu nome. E consequentemente, viver conquistas inacreditáveis, fora do comum, como nós lemos aqui. Te amo, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém.